Boa noite para vocês, né? O Fábio, eu sei que ontem, bicho, ontem na hora do. Meu Deus do céu, cara, eu não sei como você consegue narrar um jogo, cara, porque, sinceramente, eu não teria condições da forma que estava sendo o jogo de ontem. Mas eu começo falando boa noite para o Edmundo e para você, Fábio. Boa noite, como tá o coração hoje, né, cara? Ai, rapaz, boa noite, Edmundo, boa noite, Gui. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Deixa eu trocar minha internet, que eu acho que minha internet tá travando um pouquinho aí. Tá travando Agora para melhorou. vocês ou não? Não, para Tá nós de tá boa. bom. Para nós tá bom. Agora É parece que que tá boa. vocês estão travando para mim. Será que é a sua Foi? internet? Então vambora. Eu acho que é a minha. Deixa eu só trocar aqui a banda e eu já volto já. Pera aí, um minuto só. Tá, pode trocar. Bom, então boa noite, Edmundo. Como você tá, cara? Você imaginava que a gente fosse falar hoje sobre uma eliminação do Vasco da Gama na segunda fase da Copa do Brasil, cara? Não, Gui, primeiro, boa noite a você, boa noite ao Fábio. Hoje a noite está melhor do que terminou a noite de ontem, com certeza, né? Porque ninguém esperava que o Vasco fosse eliminado. Primeiro, porque o Vasco tinha um histórico nessa temporada de bons jogos nesses confrontos, né? Confrontos decisivos ou confrontos de mata-mata. Mas não foi isso que aconteceu ontem lá em São Januário. Mais uma vez, o Maurício Barbieri errou na escalação, na minha modesta opinião, sem profundidade, sem velocidade pelo lado do campo, sem criatividade. O fato de trazer o Andrei para ser o homem que inicia as jogadas, como ideia é boa, mas a distância que ele tem que percorrer para pisar na área adversária é muito grande. Então, é uma ideia boa, mas na prática não funciona, porque desses jogadores que hoje jogam no Vasco da Gama, ele é o mais criativo, ou pelo menos foi o mais criativo na temporada passada e o mais criativo na seleção sub-20. Acho que o Maurício Barbieri erra, e quando ele escala o Rodrigo, ele dá mais liberdade para os meias, né, se movimentarem e chegarem à frente. Mas acho que a gente precisa falar do contexto todo, não só do fato da torcida, né, de um modo geral, ter escolhido um vilão, que eu acho que tem que ser a pauta dessa nossa live de hoje. Mas será? A gente vai pontuar um por um? E aí, Fábio, agora acho que a sua internet está ok aí. Pode falar sobre essa partida de ontem aí um pouquinho. Boa noite, então, a todos novamente. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Mundo Ed, pelo Fanático Vascaíno. E respondendo a sua pergunta, se eu aguentei ir nos 90 minutos mais acréscimo, o pênalti foi só mais um detalhe em cima do jogo que foi horroroso. Aliás, os 3 últimos jogos do Vasco foram horrorosos. Quando o Vasco venceu o Flamengo 1-0, é bom fazer essa reflexão. O Vasco jogou bem, com autoridade, encarou de igual para igual o Flamengo, teve mais chances claras do que o Flamengo, apesar do Flamengo ter tido mais volume de jogo, mais finalização, mas o Vasco teve mais chances claras. Pedro Raul, 2 na trave, um pênalti perdido, na trave, um pênalti perdido e a bola do Nenê. Pronto, só aí a gente já mata em mais chances claras, né? Aí veio o jogo do Bangu, em que foi muito ruim. O Vasco venceu 2-0. Mas aí tem uma explicação, o Vasco já entrou sabendo que estava classificado. Era questão de saber a posição. Se vencesse o Bangu, era o segundo, que aconteceu. Se empatasse, era o terceiro. E se perdesse, era o quarto. Aí, ao invés de enfrentar o Flamengo, enfrentaria o Fluminense. É uma justificativa? Fez um gol com 5 minutos, aí sentou na vantagem, o time deu uma acomodada, teve um desgaste no domingo anterior. Tudo foi explicado. Aí veio o jogo do Flamengo, em que o Barbieri muda a escalação, surpreende e o time não rende. E, principalmente, tira um cara que estava marcando muito bem. Inclusive, marcou a Arrascaeta no jogo anterior muito bem. O que faz o Arrascaeta? Acaba com o Vasco. Flamengo vence. Falhas individuais também, o Capasso falhou, enfim. Aí vem o jogo de ontem. Mais um jogo ruim. Aí já são 3. Aí você fala assim, peraí. O jogo de ontem não é um jogo isolado. O do Bangu poderia ter sido isolado se o Vasco tivesse jogado bem contra o Flamengo. Não com momentos. Ontem foi horroroso o jogo murrinha. O Vasco não conseguiu. Aí o Barbieri, mas vieram fechado. Pô, Barbieri, você achou que eles iam vir de peito aberto? Trocando com o Vasco? Claro que não. E olha, faltou um negócio que a gente carrega aqui, que eu não posso falar no horário,
para os caras não fazerem o gol no finalzinho do jogo, nas costas do Rodrigo. É bom que se Verdade. diga. Quando ela passou, eu falei, meu Deus do céu, vocês querem matar o pai. E ela saiu pela linha de fundo. Passou assim da trave. Imagina, acaba 1-0 e foi para pênalti. Eu tenho uma teoria que o melhor cobrador tem que abrir. Ah, mas já ia abrir e fez. Beleza. Mas não pode deixar lá para frente o melhor cobrador. A França e a Argentina fizeram isso na final da Copa. Mbappé e Messi abriram as cobranças e pau no gato, meu irmão. Vambora. E o Brasil não fez e viu o que aconteceu, né? Porque o Neymar, só um parênteses, ele é da escola do Gabigol e de outros que gosta de fazer o último pênalti para sair comemorando, que é o que aparece. Porque, na verdade, a cobrança de pênalti não aparece 1-1. Aparece 1-2 e o cara que perdeu e o que faz o último gol. Essa imagem fica. Só que a gente não chegou na Copa do Mundo nessa. E agora, diferentemente quando o Edmundo jogava, não tem que dar aquela lista, tem que seguir a ordem. Então você pode mudar. O Pedro Raul ser o quinto cobrador, quando o Vasco tinha 2 match points para defender, que era o gol do Pedro Raul, acabava. Se ele perdesse, o Léo Jardim pegava. Mas o Léo Jardim não pegou o pênalti que o Vasco não sofreu. Foi o cara que perdeu. O Valfrido, já nem lembro o nome do zagueiro, chutou, bateu na trave para fora. Então, assim, deixar o Pedro Raul, que vinha de uma carga emocional de 2 pênaltis já perdidos, não fez uma grande partida e está escalado errado. A gente pode debater isso, que eu hoje vi jogos do Goiás, conversei com algumas pessoas e a mesma visão que eu tenho, essas pessoas confirmaram. No Goiás ele jogava da intermediária para dentro da área. Mas tem treinador, e é o caso do Barbieri, que gosta do 9 construtor, que vem aqui atrás, começa o jogo. O Pedro Raul não faz isso. Está toda hora na linha do meio campo, brigando ali e tal. Ele tem que estar na intermediária para dentro da área, que é o forte dele. Não tem arrancada, não tem explosão, é aquele tiro curto. Bom, ele perde o pênalti. Aí vai o Léo Pelé na sequência, cobra muito bem. Eu pergunto por que o Léo não fez a quinta cobrança? Se fosse para alternada, aí tinha que botar Pedro Raul, Herediano, não tem jeito, tem que botar os caras. E se não fosse? Ele treinou, será que ele treinou muito bem quarta-feira? Aí é um problema. A gente não assiste mais treino, tudo é fechado. É. Aí a gente fica como? O que a gente fala? Sim, ele vai dizer, não, ele treinou mal pra cacete, mas eu confiava nele. Ninguém vai falar isso. E aí, eu não sei, Edmundo até na época fazia isso, os jogadores treinavam, mas treina 5 pênaltis no máximo, não treina 10, 15, 20, não é, Edmundo? Não treina muito pênalti. Não, então, tem um parêntese para dizer sobre isso, né? Como você treina com o mesmo goleiro, ou os mesmos goleiros, todos os dias, não é recomendado que você treine muitos pênaltis, porque o goleiro acaba pegando a sua forma de bater e aí você vai perder mais do que fazer e corre o risco de perder mais do que fazer e você pode perder com isso a confiança. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com o Pedro Raul. Legal, não sabia desse detalhe. Também não, pô. Ele tem a possibilidade de bater e se consagrar. Porque naquela ocasião ali estava 4-3, estava 4-3 para o Vasco e o ABC só tinha mais uma penalidade. Então terminaria se o Pedro Raul fizesse. Eu quero puxar para mim para defender o Pedro Raul, porque é só uma visão, tá? As pessoas gostam de escolher os vilões, né? de derrotas que não estavam no script, como essa, né? O Vasco ser pela segunda vez consecutiva eliminado numa segunda fase de Copa do Brasil é muito traumático. Mas eu acho nos pênaltis, e nos pênaltis também. Exatamente, mas a gente tem que ir lá atrás, antes do jogo, no preço do ingresso. Tem que falar disso. A gente tem que falar da situação do Barbieri, ruim para mim, né? Cabeça dura. Errei domingo, mas vou errar de novo. Aliás, errei segunda-feira, vou errar de novo na quinta-feira, porque quinta-feira eu vou ganhar de qualquer jeito. Para mim, é cabeça dura, não dá a mão à palmatória. Eu acho que são pontuais. E agora vou entrar na parte do vilão. Quando eu perdi o pênalti em 2000, fui eleito o vilão. As pessoas nem lembram que o Gilberto perdeu antes. Nem lembram. Eu sou o vilão, ok? Tá tudo certo. O Pedro Raul, ele tinha a chance de se consagrar, de classificar o Vasco.
Mas por que ele virou vilão se quem perdeu o pênalti que eliminou o Vasco de verdade foi o Herediano? Eu gosto de fazer essa reflexão. Será que não é pelo conjunto da obra, Edmundo, no caso dele? Eu acho que vale a discussão. Eu trouxe aqui, Fábio, exatamente para a gente discutir e debater. Eu não sou advogado do Pedro Raul, não o conheço, e não estou aqui para defendê-lo. Adoraria que ele tivesse feito o gol, e tivesse batido o pênalti, tivesse feito o gol, o Vasco estaria classificado, com grana no bolso, com mais grana ainda da arrecadação da renda, e isso ficaria esquecido, porque a alegria do povo não está no bolso, está no coração, né? E o coração ia estar feliz com a classificação do Vasco, mas eu acho que a gente tem que pontuar todas essas coisas. E não adianta ter olho grande, né? Só em arrecadar e arrecadar e arrecadar. Exatamente. Entregar também, né? E nesse contexto geral, porque eu acho que vale a crítica a quem decidiu colocar o ingresso mais caro, tirando a possibilidade do povo, do torcedor de verdade, de estar próximo do teu time. Aí vai a má escalação do Maurício Barbieri, e vou combinar lá no final com a escolha do vilão. E eu até entendo pelo conjunto da obra, né? Terceiro pênalti perdido de forma consecutiva. Só que eu precisava pontuar isso, porque eu senti na pele essa escolha do vilão, e por isso que eu estou aqui em defesa do Pedro Raul. O jogo continuou, o jogo que eu digo, a disputa continuou, né? O menino do ABC fez, o Léo Pelé fez, depois o menino do... Eu não sei os nomes, tá? Desculpa. O Herediano perde. E aí o Herediano perde. E o cara faz. Também, menino, né? Vem a eliminação, né, o Fábio? É isso que eu não. O Herediano bate e aí os caras batem e acabam. Termina com eles. Ao contrário. Então, é aí que vem a eliminação. Por que não a revolta em cima do Herediano? Não, eu não estou querendo trocar os personagens aqui ou advogar em prol do Pedro Raul, não. Porque eu acho que o dia a dia vai te mostrar. Se o Léo Pelé, nos treinos, cobrou melhor do que o Pedro Raul, ele tem que estar na preferência. E você disse bem, hoje os jogadores ficam perfilados ali, você não precisa mandar uma lista para o árbitro, e o cara se encaminha, né, de uma forma combinada com o técnico. Eu sei que o Léo Pelé tem a cabeça mais fria, está com mais moral com a torcida, e que ele cobrou bem no dia anterior, vai o Léo. Enfim, agora apostar no cavalo depois do páreo corrida é mais fácil. Né? Mas eu queria bater nessa tecla do vilão. Né? Eu acho que é pelo conjunto da obra, por ter perdido 3 pênaltis consecutivos, não ter jogado bem, mas eu acho que não jogar bem passa muito pela má escalação do Maurício Barbieri.